Você quer diminuir a sua barriga? Quer diminuir as chances de ficar diabético e diminuir o seu risco cardiovascular e ter uma vida mais saudável? Então fica comigo que eu vou te contar uma história e ao final você vai ser capaz de tirar suas próprias conclusões. Saiba que quanto mais informação você tiver, mais controle você pode ter sobre a sua vida, mais escolhas saudáveis você é capaz de fazer. Eu sou a doutora Ingrid Teixeira do canal Medicina Natural e eu estou aqui hoje com você para falar sobre o glúten. Se inscreve aqui, ativa o sininho e fica comigo até o final. O pão e outros alimentos à base de trigo estão presentes nas refeições da humanidade há séculos e séculos. E ele tem um simbolismo bastante importante nos rituais religiosos, como por exemplo a hóstia, que é feita de trigo, e também o naan, que é um pão não fermentado usado pelos muçulmanos. Na Bíblia, o pão simboliza uma colheita abundante e é o símbolo da fartura. A ideia de que um alimento tão presente nas mais variadas culturas pode trazer mal à saúde é um tanto quanto perturbadora. Mas eu vou te explicar por quê. O trigo que nós consumimos atualmente é diferente do trigo dos nossos ancestrais. Na antiguidade, o trigo possuía apenas 14 genes que eram responsáveis pela formação de pequena variedade de proteínas apenas. O homem já se aventurava nos tempos antigos a cruzar espécies de trigos diferentes. E duas espécies com 14 genes, quando cruzadas, geravam uma espécie com 28 genes. E esse trigo com 28 genes foi utilizado pela humanidade por muito tempo, sem causar nenhum tipo de problema de saúde. Ao longo de 10 mil anos, o trigo pouco se modificou, até o início do século XX, quando o homem começou a criar métodos de hibridização em laboratório, cruzando inúmeras espécies de trigo, gerando um trigo completamente diferente daquele utilizado pelos nossos ancestrais. A intenção era gerar uma planta mais resistente às pragas, às mudanças climáticas, que fosse um pouco mais baixa, facilitando a colheita, aumentando a produtividade da planta, fazendo com que o trigo pudesse ser mais amplamente consumido pela população mundial. Houve uma facilitação da produção em larga escala nunca visto com nenhuma planta anteriormente. Só que esse trigo se tornou 95% diferente do trigo dos nossos ancestrais. Apenas 5% das proteínas são as mesmas. E esse novo trigo, ele gerou 14 diferentes proteínas de glúten que não estavam presentes em nenhuma das espécies originais. Este novo trigo, com muito mais proteínas do glúten e algumas outras proteínas que também não são reconhecidas pelo nosso organismo, passou a gerar reações no nosso corpo diferentes do que o trigo original, do que o glúten original gerava. Ele passou a ser mais alergênico, causar mais intolerâncias e, além disso, passou a aumentar o nosso índice glicêmico drasticamente. Eu vou te dar alguns exemplos, mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aqui o seu comentário e compartilha esse vídeo. E fica comigo até o final, isso é bastante importante para mim. Voltando aqui. O pão branco, ele possui um índice glicêmico de 69. Já o pão integral, que é mais proteico e por isso possui mais glúten, possui um índice glicêmico de 72, enquanto que a sacarose, que é o açúcar comum, possui um índice glicêmico de 59. Ou seja, você achando que o pão integral te faz melhor do que o pão branco, na verdade, para o índice glicêmico, para você se tornar diabético e ter doenças cardiovasculares, isso é bem pior do que você comer o pão comum. E você comer pão ainda é mais prejudicial do que você comer o açúcar comum. Tá vendo como é que a informação faz toda a diferença na sua vida? Fica comigo até o final do vídeo. O pico de glicose e insulina causado pelo consumo do trigo dura em média 120 minutos. Isso gera no nosso cérebro uma agitação e alegria. Só que depois desses 120 minutos ocorre uma tristeza e um mau humor gerados por uma fome descontrolada causada pela inevitável queda de níveis de glicose dentro do nosso sangue. Esses picos de glicemia, essa constante glicemia a cada 2 horas elevada, faz com que você acumule mais gordura
abdominal. Isso piora a esteatose hepática, ou seja, gordura no teu fígado. Isso faz com que a tua resistência insulínica fique pior, mais fraca. E isso aumenta as suas chances de ficar diabético. E não é só isso. Ele aumenta a inflamação, aumenta o risco de doenças cardiovasculares por conta dessa inflamação e também aumenta a produção de estrogênios, tanto no homem como na mulher. E os estrogênios mais altos no homem podem também causar aumento do tecido mamário. O trigo, ele estimula o apetite, ele causa alterações no pH, ele estimula a glicação, que é um processo que está por trás do envelhecimento, da inflamação, dos desgastes articulares, das doenças cardíacas, de cânceres, de Alzheimer, de esquizofrenia e de uma série de outras doenças neurodegenerativas. Quando uma pessoa elimina ou pelo menos reduz bastante a quantidade de trigo da sua dieta, ela sente menos fome, então ela consegue comer menos e, consequentemente, ela consome menos calorias no seu dia, causando um emagrecimento e uma perda da cintura abdominal, reduzindo as suas chances de síndrome metabólica, que engloba o diabetes e as doenças cardiovasculares, como o AVC e o infarto. Além disso, ainda diminui todos os processos inflamatórios no seu corpo, fazendo com que o seu sistema imunológico possa funcionar adequadamente, possa funcionar melhor. Quando retiramos o trigo da nossa dieta, nós reduzimos a inflamação em todo o nosso organismo, fazendo com que o nosso corpo consiga funcionar de maneira mais adequada. Isso faz com que tenhamos pensamentos melhores e mais claros, com que consigamos ter maior nível de energia, maior disposição, diminuição da irritabilidade, do mau humor, do refluxo gastroesofágico e também do consumo de medicamentos, tornando a nossa vida muito mais saudável. E olha que eu não estou falando de quem tem doença celíaca ou intolerância ao glúten, hein? Para essas pessoas ainda é mais importante a retirada do glúten, porque além dos níveis de glicemia elevados que ele também causa um excesso de inflamação intestinal e em todo o corpo. Nas últimas décadas, houve uma redução drástica no consumo de gorduras e de colesterol e um aumento considerável do consumo de cereais integrais, que eram tidos como saudáveis. E isso gerou tanto um aumento da circunferência abdominal como um aumento de doenças cardiovasculares na população mundial. Atualmente já se sabe que não é bem assim. Hoje já se sabe que a gordura de origem animal não é tão prejudicial e que o colesterol não é o principal causador das doenças cardiovasculares. Hoje nós sabemos que o trigo é o maior vilão, contribuindo não só para o aumento dessas doenças, como também para o aumento do diabetes, das doenças reumatológicas, das doenças neurológicas e das inflamações de maneira geral. E aí? Agora você pode tirar suas próprias conclusões e fazer escolhas melhores dentro do seu dia a dia e da sua família. Eu espero ter te ajudado. Muito obrigada por estar comigo até o final e até o próximo vídeo.